cada atualização nova que o Genshin Impact ganha, o game fica mais pesado e mais difícil de rodar. Para acompanhar isso, nos vemos obrigados a atualizar o setup comprando um aparelho novo. E é para isso que eu tô aqui hoje, para ser o seu guia de celulares ideais para jogar o Genshin Zera. Então já larga o like no vídeo, cola comigo para conferir essa lista incrível. Uma coisa que sempre é importante falar é que todos os números que falaremos nesse vídeo, tipo FPS, estabilidade, bateria, não são tirados da cachola. Tudo aqui foi testado por nós nas exatas mesmas condições para ser o mais imparcial possível. Inclusive, se você se interessar por um desses aparelhos, tem os vídeos completinhos dos testes de cada um deles aqui no canal. É só entrar e fuçar. O primeiríssimo nomeado da lista é o Moto G42. E eu sei que você está pensando, como assim esse celular é um dos melhores para rodar Genshin? Mas calma, o G42 é um aparelho de entrada, custo-benefício e com uma boa compatibilidade com o game. Nós jogamos com os gráficos mínimos, pois faz parte do nosso método de classificação aqui no canal. Mas disso a gente fala daqui a pouquinho. O G42 foi lançado em junho de 2022 com o processador Snapdragon 680, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A tela dele é um display POLED de 6.4 polegadas, resolução Full HD e somente 60 Hz de taxa de atualização. Tudo isso com uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Quanto ao preço, atualmente é possível encontrar esse carinha pela média de R$ 1.250. Porém, vale lembrar que a baixa histórica do valor dele é de apenas R$ 1.079. O Moto G42 pegou uma média de 33 frames, com 93% de estabilidade e 5 horas e 5 minutos de autonomia da bateria. Certamente não é um resultado maravilhoso, porém é um dos melhores que você consegue obter com um aparelho desse nível e custando o que ele custa. Ele recebeu o selo Roda e atualmente ocupa o segundo lugar no ranking do Genshin Impact na categoria de smartphones de entrada. Acabamos de falar do segundo lugar do ranking, falaremos agora do primeiro lugar, Poco M5. Esse queridíssimo é um favorito dos compradores do AliExpress, por conta do seu valor baixo e pelo que ele oferece. O M5 foi lançado em setembro de 2022 com o processador Helio G99, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Lembrando que você não está preso nessa versão, o aparelho também possui opções de 6 GB e 128 de armazenamento. O display dele consiste em um IPS de 6.58 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. A bateria dele possui os clássicos 5.000 mAh de capacidade. E atualmente você encontra o M5 no Brasil pela faixa dos R$ 1.300. Porém, comprando pelo AliExpress é possível achá-lo por uns R$ 800 mais ou menos. O desempenho do Poco foi bem mais adequado que o último resultado, nos proporcionando uma gameplay bem mais suave e mais parecida com algo que veríamos em um celular premium, com exceção dos gráficos, é claro. Ele atingiu a média de 43 FPS, a 89% de estabilidade e 5 horas de autonomia da bateria nos gráficos mínimos. Selo Roda liso para o Poco M5, atualmente ocupando o top 1 do Genshin Impact na categoria dos aparelhos de entrada. Partindo para a zona dos intermediários, temos agora um smartphone que vocês gostam muito, o M52, da Samsung. Esse aparelho é um dos mais populares dos últimos tempos, sendo comprado não apenas para jogos, mas para câmeras, redes sociais, vídeos, enfim, tudo. O M52 foi lançado em setembro de 2021 com o processador Snapdragon 778G, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A tela dele consiste em um display Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Tudo isso é abastecido por uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Oferecendo o que oferece, o M52 é um pouco mais carinho que os demais aparelhos que foram mostrados aqui, saindo atualmente pela média de R$ 1.800. Esse queridão atingiu a média de 45 frames a 97% de estabilidade, com 3 horas e 20 de autonomia da bateria nos gráficos médios, uma performance excepcional.
No momento, o M52 ocupa o segundo lugar no ranking do Genshin Impact na categoria dos aparelhos intermediários. Selo roda liso, um feito e tanto. O segundo intermediário da nossa seleção é um aparelho 100% chinês, que deu o que falar no roda liso por conta do seu custo-benefício absurdo e também por ser um dos melhores smartphones para jogos de 2022. O Q3S foi lançado em novembro de 2021 com o processador Snapdragon 778G, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A tela dele consiste em um painel IPS de 6.6 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz. Por fim, a bateria do Q3S possui 5.000 mAh de capacidade. Você pode comprá-lo no AliExpress pelo valor médio de R$ 1.350, porém seja rápido, já que o aparelho não está mais sendo fabricado e restam poucas unidades na loja oficial da Realme. O Realme Q3S marcou uma média de 47 quadros no Genshin, com 96% de estabilidade e uma autonomia de 3 horas e 45 minutos. O game foi jogado na qualidade gráfica média, porém esse aparelho consegue facilmente lidar com o Genshin no máximo. Top 1 dos intermediários, selo roda liso. O primeiríssimo topo de linha da nossa lista é nada mais nada menos do que o Galaxy S22 Ultra, o Android mais amado e comentado do ano. Esse carinha é extremamente potente e possui um dos hardwares mais recentes dentro de si. Esse gigante foi lançado em fevereiro de 2022 com o processador Snapdragon 8 da geração 1. 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Lembrando que esse aparelho possui várias outras versões com mais memória RAM e até outro processador, que é o Exynos da própria Samsung. Mas essa que comentamos foi a versão que nos foi enviada pela Samsung. A tela dele é um display Dynamic AMOLED de 6.8 polegadas de tamanho físico, resolução Quad HD e 120 Hz de taxa de atualização. A bateria dele possui 5.000 mAh de capacidade. Esse aqui não é um celular barato, eu já vou avisando. Ele até já foi mais caro, mas hoje ele permanece com um preço salgado de R$ 7.000. Sendo o aparelho que é óbvio que o S22 Ultra amassou no Genshin. Ele pontuou 59 frames de média a 100% de estabilidade e com uma autonomia de 2 horas e 10 minutos de duração. Tudo isso nos gráficos mais altos do game. Selo roda liso, é o segundo colocado no nosso ranking dos topo de linha. O grande pequeno colocado da nossa lista é o tão icônico Zenfone 9, recém-lançado pela ASUS com um hardware digno de aplausos. Se liga só, esse pequeno lutador saiu do forno em julho de 2022 com o novíssimo Snapdragon 8 Plus Gen 1. 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A tela dele consiste em um display Super AMOLED de apenas 5.9 polegadas de tamanho físico, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Como estamos falando de um aparelho pitoco, a sua bateria possui apenas 4.300 mAh de capacidade. O Zenfone 9 está atualmente mais caro que no seu lançamento, com uma valorização de R$ 500. Ele se firma hoje na faixa dos R$ 4.500. E é claro que, para fechar com chave de ouro, temos aqui o gabarito dos topo de linha. O Zenfone 9 pontuou 60 frames de média com uma estabilidade de 100% e autonomia em 2 horas e 10 minutos de duração. Tudo isso no gráfico mais alto do game. Selo roda liso, sendo o primeiríssimo colocado no nosso ranking do Genshin Impact. Nós passamos por aparelhos de entrada, intermediários e também os topo de linha. Se curtiu a nossa lista de melhores celulares para jogar Genshin Impact, não esqueça de deixar o like e comentar se você acha que faltou algum aparelho ser testado aqui no vídeo. Desejo a vocês uma boa jogatina de Genshin e que não fiquem se matando contra esse mesmo bichão da neve repetidas vezes igual eu. Até a próxima, tchau!